Porque é que não se vê aqui outro tipo de construções alternativas, nomeadamente com a aplicação de materiais de baixo custo e que garantem uma maior eficiência energética? Qual o entrave? Não, eu acho que as pessoas é que não estão, para já não, as pessoas aqui, no geral, a sociedade civil em geral, as pessoas não estão preparadas para isso. É preciso fazer uma campanha muito forte para, a partir daí, começar-se a pensar nisso. Há uma casa ou outra, ou um edifício ou outro que já está a contemplar painéis solares e já há projetos do governo com energia eólica, etc. Está-se a entrar nessa coisa. Ainda não entrou na cabeça das pessoas que se pode, com o tempo, ganhar com isso. As construções têm conseguido abraçar o desafio da eficiência energética e ambiental? Eu penso que não, porque presentemente em Cabo Verde as construções são semelhantes às construções europeias. E isso tendo em conta o clima de Cabo Verde, não é eficaz, não é eficiente, porque temos que adotar ar-condicionados e, tendo em conta o nosso clima quente e seco, eu penso que deveríamos adotar novas alternativas para suprir as carências habitacionais em Cabo Verde. Todos os anos, durante o período das chuvas, muitas pessoas dormem com os olhos entreabertos. Como contornar esta situação e fazer com que se respeitem as regras em termos de construção e evitar, durante este período, as derrocadas de tetos e famílias inteiras a dormir ao relento? Ou melhor, a questão que se põe é como fiscalizar com maior propriedade e garantir a segurança das construções às famílias e à população em geral. Olha, esta é uma situação que as autoridades, primeiro, as autoridades que terão que ter um papel duro nessa matéria. Constrói-se nas ribeiras, no leito das ribeiras. Constrói nas encostas. Obviamente, essas obras são clandestinos, não têm projetos técnicos, são projetos feitos pela própria pessoa que vai fazer a obra, arranja uns tijolos ou blocos, mete aí, arranja uns pedaços de ferro, mete aí, faça a cofragem e pronto, já está pronto para morar. De modo que, obviamente, que aí não há nenhuma qualidade, não há quando vem água, quando vem as enxurradas, quando vem as derrocadas, não há como resolver esse problema. De modo que eu penso que esse é um trabalho, repito, que as autoridades têm que ter mão dura, evitar, porque a maior parte dessas questões acontecem precisamente na zona das ribeiras e das encostas, que é todo esse problema na época da chuva. De modo que terá que ser feito esse trabalho. As câmaras municipais, portanto, que têm a competência nessa matéria. Existem zonas de servidão, por exemplo, que é proibido construir nas encostas, que é proibido construir no leito das ribeiras, que é proibido construir, digamos, junto das estradas, as zonas de servidão que terão que ser respeitadas, que é proibido extração de inertes na zona das estradas, nas ribeiras, enfim, todas essas autoridades, a Direção-Geral do Ambiente, o Instituto de Estrada, que terá que fazer esse trabalho por causa das obras de servidão de proteção das estradas, enfim, as câmaras municipais terão que passar a licenciar as obras, a controlar as obras, a controlar os projetos, a aprovar os projetos, criar condições às pessoas que não têm acesso, dando-lhes condições, terrenos em lugares apropriados, até posso ir mais longe, projetos já de modo que, porque depois isso traz um grande problema da saúde pública. Você vai nessas encostas ou por aqui pelo bairro da cidade, vê zonas construídas, primeiro não há acesso, porque as casas estão em cima das outras. Se há um incêndio é complicado chegar ao bombeiro, você não pode levar os esgotos, você não pode levar a eletricidade, as estradas, enfim, é tanta coisa que as autoridades terão que ter mão firme e evitar os que já estão, arranjar programas para tirá-los de lá e evitar futuras. Eu gostaria de dizer que aqui há muita coisa mal que acontece neste país em termos de construção civil.
Eu, falando particularmente da praia e da imagem que vemos aqui atrás, podemos ver que a praia parece claramente um grande bairro degradado. Eu não gostaria que fosse assim, de facto, como arquiteto, e de facto gostaria que as coisas fossem mais planeadas, planejadas, e houvesse um plano em que fosse de facto fiscalizado e seguido com todas as exigências que uma área como urbanismo e arquitetura exigem, sobretudo numa cidade capital. Quando questiona a qualidade das obras públicas e privadas, o que é que tem a dizer sobre este assunto, na medida em que essas obras também refletem na qualidade de vida das pessoas? Não, eu acho falando de obras públicas, acho que o que falta de facto é a fiscalização para a boa execução das obras. Em relação aos privados, isso há pouco pode não haver fiscalização. Os projetos às vezes são feitos em cima de joelhos e as empresas que constroem de facto os projetos elaborados por arquitetos, pelo menos os projetos elaborados por arquitetos, muitas vezes não são fiscalizados e não são seguidos à medida. O arquiteto muitas vezes é posto de lado no momento em que começa a construção. Então o dono ou o proprietário, o dono da obra, às vezes faz da maneira como bem entender e acaba por não ter a qualidade que se quer no final do trabalho. Segundo a lei, a responsabilidade pela garantia da qualidade, prazos e custos das obras é do próprio dono da obra, que, quando não tem meios próprios, deve contratar uma empresa de fiscalização para garantir que o empreiteiro cumpra o que está estipulado no projeto, contrato e no caderno de encargos. Quando há derrapagens ou falta de qualidade nas obras, devem ser feitas auditorias para identificar os culpados, que podem ser o próprio dono da obra, o projetista, a empresa de fiscalização ou o empreiteiro. E, como é óbvio, os culpados devem ser responsabilizados civil e criminalmente. As grandes obras estão frequentemente marcadas por derrapagens orçamentais. Quanto a si, o que é que seria a provável causa? Neste momento fala-se muito na derrapagem nas obras públicas no país. Temos que desmistificar isso. Normalmente, esses trabalhos a mais surgem, por exemplo, lanço uma obra para construir 5 km de estradas, mas chega-se a uma conclusão, às vezes com solicitação das populações, em vez da estrada ser 5 km, por exemplo, faz 7 km. Isso chama-lhe de derrapagem financeira, ao não ser. São trabalhos a mais, sim, que não estavam previstos, mas é justificado porque se constrói mais. E também, em relação a os trabalhos a mais, se quisermos chamar assim, às vezes surgem porque temos problemas, às vezes, com expropriações. Como se sabe, todo o pedaço de terreno aqui é do privado. O Estado praticamente não tem nada. Tem que se negociar, tem que se indemnizar as pessoas, às vezes tem que fazer obras complementares ou acessórias para fazer, digamos, acertos com esses proprietários, para disponibilizar os terrenos. Às vezes temos trabalhos também que implica trabalhos a mais ou adicionais que têm a ver com as infraestruturas das concessionárias, nomeadamente da Telecom, a Eletra, que existe cabos enterrados, tubos de águas, às vezes que são velhos, já utilizados com materiais, inclusive que já não se pode utilizar, às vezes com fibrocimento, por exemplo, que hoje em dia, pelo OMS, é proibido por causa do amianto, e quando nós vamos fazer um trabalho de construção de uma estrada ou de qualquer edificação, se existe esse material subterrâneo, obrigatoriamente teremos que fazer a substituição, e isso implica aumento dos custos das obras. Às vezes temos também que ser um bocadinho conscientes que às vezes a própria inerência do projeto ou por uma falta de um elemento que não foi contemplado, isto está previsto na legislação que nós chamamos erros e omissões. A construção civil é uma temática importante em qualquer país do mundo, ainda mais num país arquipelágico onde as infraestruturas são sempre a multiplicar pelo número de ilhas. Hoje são inegáveis os ganhos conseguidos pelo país em matéria de construção civil, tendo sido construídos portos, aeroportos, equipamentos de retenção de água, escolas, estradas e hospitais, com melhorias consideráveis no que toca à qualidade de vida da população.
Muitas obras públicas são de grande envergadura e obrigam a uma grande engenharia, não só em termos técnicos, mas também em termos financeiros, o que faz com que a preocupação do momento seja a sustentabilidade das obras públicas e a falta de fiscalização das mesmas. Durante esses últimos 13 anos, investiu-se muito no país em matéria de infraestrutura, a todos os níveis, desde o nível aeroportuários, portuários, rodoviários, edifícios públicos, para a saúde, para a educação. Tem é que se fazer agora. Às vezes as pessoas entram numa obra que já foi feita, por exemplo, um edifício público, há uns 8 ou 5 anos atrás, e pode notar às vezes alguma degradação. Aí vem a confusão da qualidade das obras. O que é que se tem que se fazer agora? De facto, depois todo esse processo de infraestruturação do país, é pensar num programa de conservação e manutenção de todo o investimento feito no setor público. Foi investido por alto cerca de 100 bilhões de contos durante todos os últimos 13 anos. É um grande investimento. De modo que, nesse momento, está a trabalhar, está-se a montar um sistema de modo a garantir a sustentabilidade, o funcionamento e a conservação de todos os ativos feitos de todas as construções. E como é que se garante a qualidade das obras? É um processo, tem vários intervenientes. Por exemplo, dando exemplo, dentro do Ministério de Infraestruturas, temos a Inspeção-Geral da Construção e do Imobiliário, que faz toda a parte do controle da obra, que tem a ver com a documentação, tem a ver com os prazos, com os contratos. Portanto, essa parte documental a Inspeção-Geral faz. Também a Direção-Geral de Infraestruturas, nas obras que a Direção-Geral está a dirigir, portanto, eles garantem, portanto, todo o controle já na obra, in situ, para ver se está a ser seguido o projeto, se está também a ser cumprido o plano. E também os prazos, portanto, toda essa parte a Inspeção-Geral e a Direção-Geral de Infraestruturas fazem. Ao longo dos anos vem-se assistindo e acumulando construções desordenadas que não obedecem a qualquer linha ou critério arquitetónico. Podiam-nos apontar algumas aberrações que lhe vêm à cabeça, alguns que saltam à vista? Não, aberrações é só ver a imagem que temos aqui para ver que, a começar pelas construções clandestinas, que aqui em Cabo Verde até dá a impressão que se promovem construções clandestinas para depois se procurar financiamento para a sua requalificação. O que me dá a impressão é que muitas vezes há como se fosse uma promoção de construções clandestinas. Eu penso que não seja isso, mas dá a impressão, porque quando se olha para o lado e vê-se isso totalmente infestado de construções clandestinas por tudo quanto é sítio. Não se distinguem, destaca-se de vez em quando, um bom edifício no meio de tudo isso. Mas é horrível. Já estamos há 40 anos de independência. Não se pode ainda aceitar que no dia a dia fazer só trabalhos de cosmética em todas as cidades, só nos centros urbanos. Não é admissível, no mínimo, ter construções clandestinas naquilo que se chama centro da cidade ou ao redor do centro da cidade. A postura municipal que podia ser aplicada. Portanto, você podia só dar autorização de habitabilidade, por exemplo, a essas pessoas, quando pintarem as casas, que está mesmo na lei camarária, que é a postura municipal, que fala sobre isso. E pela experiência que o laboratório já tem, quais os maiores ou o principal entrave à construção de qualidade em Cabo Verde? Uma das questões já era a questão mesmo da legislação, porque não havia nenhuma legislação que obrigue que se faça certos estudos de controle de qualidade, porque, como eu disse há bocado, a geotecnia custa, é caro, mas é um investimento necessário. Outra questão é a própria cultura da construção que ainda existe em Cabo Verde, mesmo para empresas que chegam de fora, encontrando já a forma de trabalhar aqui em Cabo Verde, acabam por contornar essa parte de controle de qualidade.
Portanto, a cultura mesmo do privado também. Há muitas pessoas que investem muito dinheiro na construção das suas casas, mas em termos de controle de qualidade não fazem nada. Mesmo até os bancos e as seguradoras também deviam pensar neste sentido, porque quando vão fazer um empréstimo de 30 anos e uma pessoa recebe aquele dinheiro e faz uma casa que não tem qualidade, ao fim de 5 ou 10 anos a casa ruir, o banco também perde o seu investimento. As seguradoras também acabam por perder. Portanto, essa questão do controle de qualidade, portanto, é um trabalho que nós estamos a fazer, a falar da sua importância, porque é um investimento necessário e não um custo. Desde 1982, altura da construção do Porto da Praia, que o Laboratório de Engenharia Civil faz o controle da qualidade das obras em Cabo Verde. Agora falta sensibilizar os operadores do setor para a importância do laboratório no mercado nacional. Cada projeto é um projeto e cada local de construção é um local de construção. Eu posso construir o meu prédio num sítio, o meu vizinho vai construir 5 metros ao lado e encontrar uma geologia, um terreno completamente diferente. E podem ter surpresas. Portanto, a nossa estratégia é mostrar que vale a pena investir no controle de qualidade e para a durabilidade das obras. E esse investimento é um investimento que tem retorno, sempre, pela qualidade. Um trabalho de sensibilização que o Laboratório de Engenharia Civil diz ser necessário fazer para que tenhamos obras de qualidade. É tudo por hoje, gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa. Okay. Como arquiteto, qual é a radiografia que faz das principais dificuldades da construção, as principais deficiências da construção civil em Cabo Verde?